Bom, então vamos para uma outra notícia aqui, que, bom, no momento tem mais a ver com quem mora em São Paulo, né, na região metropolitana principalmente, ou até Jundiaí, mas tem a ver com Tarcísio de Freitas, né, como eu digo aqui, vira e mexe, um forte candidato à presidência no ano que vem, então é importante a gente combater esse cara, a gente falar a desgraça que ele é no momento para o estado de São Paulo e futuramente pode ser para o nosso país, né, esperamos que não. Então, gente, para quem depende aí da linha das linhas, né? Seja a Rubi, seja a. Cara, agora eu esqueci. A turquesa 10, né? Porra, aquela linha 10, agora. Cara, essa aqui vai para Rio Grande da Serra. Ah, é tantos trem, tantas linhas que eu até esqueço. Mas vamos lá. O governo Tarcísio, né, lendo aqui o post de Kiko Seleguin. Ele é deputado ou é vereador? Já esqueci. Ah, gente, minha memória é ruim. Deputado federal pelo PT. O governo Tarcísio acaba de dar mais um golpe no trabalhador paulista. A CPTM, para quem não sabe, né, a companhia de trens, confirmou o fim do serviço 710 que conectava Rio Grande da Serra a Jundiaí sem baldeação, deixando milhares de pessoas mais expostas ao caos do transporte público. Então, gente, Tarcísio maldito privatizou a linha Rubi, 7 Rubi, e aí a empresa que está com ela agora, né, não vai mais oferecer esse serviço que fazia essa baldeação entre essas duas linhas, tá ligado? Que era só você passar pela luz ali de boa. Agora não, você vai ter que descer e ir pra Barra Funda. E na Barra Funda pegar o trem, gente. Isso é um absurdo. Quem é de São Paulo, né, tá ligado que desgraça que vai ser isso, que vai começar a partir da semana que vem, se eu não me engano. Então vamos lá, peraí. Esse serviço não só era mais rápido, como garantiu por anos uma viagem direta para quem mora em cidades como Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato e muitas outras da região. Agora, quem usava o 710 terá que fazer baldeação na estação Barra Funda. Eu falei, né, que isso é mais voltado para São Paulo, mas também serve de exemplo para outros lugares que está com risco de privatização de metrôs e trens, né, como é o caso do Recife. Então lá no Recife aí está prestes a ter uma privatização do metrô, esperamos que não, né? O Jones tem denunciado isso bastante com financiamento do governo Lula, né? Então é uma parceria do governo Lula com a governadora Raquel Lira do Pernambuco para privatizar o metrô. E é isso, gente. São Paulo mostra, o Rio de Janeiro mostra, Belo Horizonte mostra que privatizar os metrôs e os trens só gera caos, aumento da passagem, serviço piora. Que desgraça é aquele trem do Rio de Janeiro, com todo respeito ao povo do Rio, a crítica é ao trem, não a vocês, mas que trem maldito é aquele, gente, que a passagem é 8 conto e é uma desgraça. Virgem Maria, uma das últimas vezes que eu fui pro Rio, eu fui para palestrar, onde que eu fui palestrar? Realengo, se eu não me engano, eu peguei aquele ramal, né, que eles chamam de ramal lá, que sai da central do Brasil sentido Santa Cruz. Gente, eu queria morrer aquele dia, eu queria morrer, em horário de pico ainda. Pelo amor de Deus, um trem custando R$8 tinha que ser open bar, pelo menos, tá ligado? Mas, pelo contrário, você se sentia no inferno ali dentro. Assim, minha solidariedade a você que depende desses trens aí para trabalhar, para estudar. O metrô 7,90, né? O metrô tá 7,90, o trem acho que é um pouco menos, então, né? Antes era o contrário. Só Jesus na causa. Ó, Gonzaga diz: pega o lixo do metrô de BH todo dia. O que era muito ruim por conta da máfia dos transportes públicos ficou pior. Então, e aqui em São Paulo a gente tá vendo, gente. Linha Esmeralda é o caos, né? Privatizada, enfim. E agora a linha Rubi caminha para esse mesmo caminho, né? Aí tem os imbecis que vão dizer assim: ah, mas a linha amarela é muito boa e é privatizada. É porque ela recebe muito dinheiro, cacete. O governo está dando dinheiro, financiando essas empresas, tá ligado? E elas ainda lucram em cima disso. Então, claro, a questão é sobre o dinheiro e o financiamento do governo. Eles, tá ligado? Aqui é concessão, né? Não é exatamente, tecnicamente, a privatização. Eles concedem, o que é pior ainda, porque o governo continua gastando dinheiro com bagulho que tá dando lucro pra empresa privada. É uma palhaçada, né? A mudança vai impactar diretamente a rotina de quem já enfrenta longas viagens todos os dias. O trabalhador será obrigado a desembarcar no meio do caminho, enfrentar mais espera, mais lotação, mais desconforto. O que antes era simples e direto, agora é uma tortura diária. E qual o motivo dessa decisão absurda? A privatização da linha 7 Rubi, que foi entregue pelo governo Tarcísio para uma concessionária.
E no pacote da privatização estava o fim do 710, ou seja, menos conforto para a população, mais lucros para as empresas. Segundo dados da própria CPTM, 30% dos passageiros dependiam diretamente do 710. São milhares de trabalhadores que agora terão suas viagens muito mais longas e cheias. Enfim, aí ele fala da experiência pessoal dele. Esse não é um simples corte de serviço, é mais uma decisão que privilegia as grandes empresas e deixa o povo para trás. A privatização da linha 7 Rubi está custando o conforto de trabalhadores que já enfrentam uma realidade difícil. Quem mora em Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Rio Grande da Serra e outras cidades não pode ser tratado como peça descartável. O transporte público precisa ser para todos, com qualidade. Ai, peraí que eu bagacei meu cabelo aqui. Com qualidade e respeito, e não para enriquecer empresas com a dor da população. Né? Enfim, né, o deputado aqui é do PT, espero que ele pense o mesmo sobre o metrô lá do Recife, que o governo Lula está ajudando a privatizar. Gente, tá foda. Bom, aí vem o Léo, né, Chavoso. Considerando o caráter privatista do Tarcísio, não seria melhor uma frente ampla contra o Tarcísio no ano que vem, ao invés de tentarmos emplacar uma esquerda radical nesse cenário? Abraços. Abraços, Léo. Bom, como eu acabei de falar, o governo Lula está privatizando o metrô do Recife. O governo Lula privatizou o metrô de Belo Horizonte. O governo Lula, através do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, privatizou uma porradaria de coisas. E está privatizando, né? Teve um ministro do Lula, me lembrem aqui, por favor, qual que falou, não sei se foi Renan Filho, que falou, né, comemorando que em 2 anos o governo Lula privatizou mais estradas do que o governo Bolsonaro em 4 anos, tá ligado? E aí, isso acontece em parceria com o próprio Tarcísio, né? Então, por exemplo, acho que foi ano passado, não lembro, né, que enfim, foi ano passado para esse ano, que começou aí um processo que vai rolar aqui em São Paulo de privatização de escolas. E aí teve leilão, não sei o quê, e aí eu postei lá, né, alguma coisa mais ou menos assim, governo Tarcísio começa a privatizar escolas com financiamento do governo Lula. Rapaz, o tanto que eu fui atacado, xingado, esculhambado pelos petistas, você não tem ideia. Deixa eu colocar isso aqui na tela de novo. Quanto que eles me xingaram, falaram que eu era mentiroso, que eu tava divulgando fake news, que eu era o MBL da esquerda e blá 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 blá. Beleza, né? O BNDES estava sim financiando essa privatização e esse leilão de escolas aqui em São Paulo. Meses depois, o próprio Lula diz da boca dele que o Tarcísio só conseguiu esse financiamento do BNDES graças a ele próprio. O próprio Lula falou, esse financiamento que o governo Tarcísio está conseguindo do BNDES para privatizar coisas em São Paulo, desde escolas, rodovias, foi graças a mim. O Lula falou isso. Tá ligado? E aí, o que acontece? Se privatiza essas rodovias aqui no estado de São Paulo e outras Brasil afora, aí os Tarcísio vai lá e instala pedágios, e aí o trabalhador paga para essas porra desses pedágios, e essas empresas que agora são as donas das estradas estão lucrando em cima disso. O governo Lula tá privatizando presídio, né? Teve lá no Rio Grande do Sul, em Erechim, parque, e o caralho a 4 todo. Tá ligado? Então, não existe essa oposição de fato. O governo Lula também é um governo privatista. Também é. Tá ligado? Quando a gente fala de emplacar uma esquerda radical, a gente não acredita que ela vai ser eleita. Eu não tenho nenhuma expectativa de que algum presidente de esquerda radical vai ser eleito nem no ano que vem, nem no outro, nem no outro, nem no outro. Tá ligado? É sobre poder levantar esses debates, é sobre poder falar essas coisas que ninguém fala. E se ninguém fala, se só tem lá Lula, igual na última eleição, quem que tava lá? Vai. Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, o padre de festa junina, sei lá quem mais, né? O cara do Novo. É o mesmo discurso, gente. O trabalhador que vê esse debate, o trabalhador nem vê esse debate que acontece tarde da noite, enfim. O trabalhador, se vê cortes, por exemplo, desse debate, ele não sabe que existem outras realidades possíveis. Ele acha que não, tem mesmo que privatizar o metrô. Porque todos estão falando a mesma coisa. Não, tem mesmo que ter teto de gasto. Porque todos estão falando a mesma coisa. Tem mesmo que fazer tal coisa. Porque todos estão falando a mesma coisa. Então tem sim que ter pessoas para falar o contrário. Para falar, não. Né? E aí, frente ampla, porque o cara é privatista, e aí a frente ampla junto com o Alckmin, que em 2018, candidato à presidência, disse que se eleito iria privatizar tudo que fosse possível, inclusive a Petrobras, ele dizia que privatizaria.
que em São Paulo privatizou um monte de coisa. O Alckmin foi responsável por privatizar várias linhas aí, se eu não me engano, posso estar enganado. A linha Esmeralda talvez tenha sido o Alckmin que privatizou também, tá ligado? A linha Lilás, e assim vai. Ele que privatizou a Enel. Aliás, a energia em São Paulo, vocês sabiam disso? Né, que todo esse debate da Enel, não sei o quê, quem foi que vendeu o serviço de energia elétrica em São Paulo, que antigamente era Eletropaulo, para a Enel foi o Geraldo Alckmin. Né? Se eu não me engano, na época em que ele ainda era... Enfim, ele tinha algum cargo dentro do governo do Mário Covas, né? Ele foi vice do Mário Covas e eu acho que ele também era secretário de alguma coisa. Eu não confirmei essa informação, vocês jogam aí pra mim se tiver o bagulho certinho. Mas foi ele, sim. É, meu amor, foi ele.